Queridos irmãos internautas que nos assistem neste instante, que o amor do Cristo nos acompanhe nestes instantes em que iremos debater sobre o seu Evangelho. O tema de hoje, Pedi e dar-se-vos-á, nos remete ao Evangelho de Mateus e também o de Lucas. Vamos, portanto, nos ater à investigação do significado mais profundo desta passagem evangélica e também realizar o comentário sobre as observações que nos são oferecidas pelo Espírito Emmanuel, por Joana de Ângeles e por Hamed, de modo que a nossa palestra da noite de hoje, ela se reveste de um duplo objetivo: discutir, a partir da passagem evangélica, sobre a lei de causa e efeito e, de modo especial, sobre a oração. Vejamos a passagem evangélica que nos refere à ideia do Cristo a nos ensinar sobre o fato de que nos movimentamos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, em direção ao Criador da vida. E como o fazemos? Na realidade, há uma interpretação genérica sobre o sentido, o poder e a eficácia da oração. Mas, evidentemente, que a oração, ou seja, este comunicar-se com o divino, depende muito do sentido que damos à fé que cultivamos. De modo que, exatamente em função do conteúdo da vivência da fé em nós, teremos um determinado tipo de comunicação com o divino. E essa oração irá, portanto, ter um sentido, um significado e também um resultado daquilo que oferecemos no direcionamento dos nossos pensamentos a esta comunicação com o divino em nós. Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, nos traz uma passagem em que ela comenta sobre a oração. O título da mensagem é O Tesouro da Oração. Nela, ela nos remete a uma consideração do místico e sacerdote espanhol Francisco Osuna, em que ele argumentava que a primeira forma de orar, ela se situa no plano da fé. E, se nós pudéssemos pensar de forma alegórica, seria como escrever para um amigo. Vejamos, a primeira ideia é a da fé e a sua representação seria escrever para um amigo. A outra dimensão da fé seria a esperança. E, para aquele que ora com esperança, seria como escrever para um amigo e esperar uma resposta. A terceira dimensão da fé é aquela da oração, melhor dizendo. A terceira dimensão da oração é aquela em que agimos com amor. E essa, de fato, é como que uma visita que realizamos a esse amigo. E ele diz que exatamente a primeira dimensão na fé, a oração tem o sentido de um beijo nos pés. A segunda dimensão, a da esperança, tem o sentido de um beijo nas mãos. E a terceira dimensão, a do amor, tem a dimensão de um beijo na boca. E Joana de Ângeles diz que, apesar de essa passagem ter 500 anos, ela tem um significado muito importante para o nosso entendimento nos dias de hoje, porque, afinal de contas, o amigo considerado é sempre Deus,
é sempre o Pai, é sempre o Criador, a quem dirigimos as nossas, às vezes, súplicas, os nossos pedidos, a quem dirigimos, algumas vezes, a nossa gratidão e, em alguns outros momentos, o louvor. Certamente, se pudéssemos considerar toda a Assembleia, haveríamos de dizer que as nossas orações, predominantemente, são orações de pedir. Inicialmente pedimos muito para nós mesmos, pedimos muito para os nossos familiares e aqueles a quem cultivamos um afeto. Quando mais maduros, nos colocamos na situação dos outros e pedimos pelos outros. Às vezes até pedimos por aqueles que nem conhecemos, mas pedimos por eles. Mas muito poucos utilizam-se da oração como elemento de nos ligarmos ao divino em agradecimento. E muito pouco ainda aqueles que se dirigem em oração para louvar a Deus. Então há uma gradação de fato nesta nossa interlocução com o divino. E podemos mesmos realizar um inventário daquilo que oramos nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. E se fizermos um apanhado daquilo que oramos, podemos perceber mais adequadamente naquilo em que acreditamos. Porque o retrato daquilo que é a nossa oração é o retrato das nossas crenças, da nossa convicção, daquilo que entendemos por fé. A nossa fé está registrado exatamente o sentido e o seu significado na forma como oramos. De modo que, diz Joana, orar é um hábito salutar, mas que poucos realizam de fato. E quando realizamos, sentidamente, é como se rompêssemos todas as barreiras dos barulhos do cotidiano, os barulhos que inclusive estão em nossa própria mente, os requisitos nossos da vaidade, do egoísmo, do orgulho. E a oração, quando plena de identificação com o divino, nos permite essa libertação desse casulo de barulhos para entrarmos numa esfera de harmonia que o divino propicia e, portanto, alcançamos os altiplanos da vida. Mas Joana nos afirma que há, desta forma, essas três dimensões que ela associa a essa passagem escrita pelo sacerdote, dizendo que, quando a fé ora, uma vibração ascendente nos faz abrir o nosso psiquismo para o Senhor da vida. Veja que coisa importante, imaginarmos que a nossa oração é abrir o nosso psiquismo para Deus. Isso é tão significativo, porque se nós pensarmos a forma como o nosso pensamento, ele aparece em nossa vida, diz Joana que durante um dia temos cerca de 95 mil pensamentos, 99% dele todo de bobagens, todo de besteira, todo de captações daquilo que nos chegam como ruídos do mundo, e muito pouco para introjetarmos em nós mesmos uma análise profunda da nossa vida, daquilo que realizamos, daquilo que imaginamos querer realizar como proposta de elevação espiritual. Mas aquele que exercita diariamente a experiência da oração, ele vai adquirindo essa capacidade de abrir o seu psiquismo para o Senhor da vida. Que coisa maravilhosa imaginarmos isso. Mas ela diz mais: quando oramos com esperança, entramos em comunhão com o divino. Aí há uma dimensão
de resposta, porque comunhão é ida e vinda, é sintonia. E na medida em que eu tenho a projeção da minha luz pela oração, eu também sou banhado pela luz divina em resposta a aquilo que é o conteúdo da minha oração. Mas diz Joana também, quando é o amor que faz a oração, nós sentimos uma condição de êxtase. É o êxtase que nos faz em perfeita comunhão com o divino. O barulho da chuva é algo a ser considerado por nós como obra do divino, em que pese dificultar a nossa percepção, mas do ponto de vista ambiental, está havendo nesse instante uma limpeza do ambiente, a psicosfera ainda aturdida dos nossos tempos se faz melhorada pela percepção da chuva. Continuemos. Dizia Joana, portanto, que quando oramos com amor, entramos numa condição de êxtase. É aquilo que experimentou, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, nas suas orações profundas, em amor pleno ao Pai, entrava em êxtase profundo, e a tal ponto e com tal significado que houve uma experiência registrada pelo Frei Leão, em que ele se via erguido do solo em êxtase profundo, em plena comunhão com o nosso Criador, de tal modo que, como Joana diz, a oração é forma de nos abrirmos de forma ampla à percepção do Criador em nossas vidas. A limpeza é grande no ambiente espiritual. Joana nos informa que orar é buscar a paz de Deus. E dessa forma, orar e buscar a paz de Deus representa entrarmos em perfeita sintonia com o nosso futuro espiritual, que é nos encontrarmos com o anjo que dormita em nós. Por isso mesmo, Joana nos afirma que é preciso orar em silêncio. Orar em silêncio e com ternura, porque aquele que ora com ternura, ora em direção a alguém que ama. Como é que podemos nos dirigir a Deus sem termos ternura em nós, sem termos amor em nós? Joana, portanto, nos afirma que orarmos é sempre uma condição em que nos fazemos imaginar estar em sintonia com Cristo e, a partir disso, expandir o nosso pensamento, a nossa vontade ao encontro das determinações divinas. Diz Joana que Jesus vivia plenamente a comunhão com Deus, e é por isso que em muitas passagens evangélicas nós vamos encontrar Jesus orando, a tal ponto que no momento último da crucificação está ele
a orar. E naquele instante último e derradeiro, quando afirmava: tudo está consumado, era a sua oração de plena identificação e aceitação de tudo que lhe ocorria e, portanto, de perfeito entendimento da determinação divina. Mas bem dizíamos que o tratamento da oração nos merece um exame mais acurado. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 25, vamos encontrar essa passagem evangélica contida no Evangelho de Mateus, assim como no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, em seu capítulo 7, e no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11. Dizia o Cristo Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. É uma passagem que em Mateus remete à ideia de que podemos perceber esta nossa vinculação ao divino como algo a encontrar acolhimento e resposta. Mas em Lucas ainda há uma ênfase adicional, porque inicia Lucas com o oferecimento de uma parábola. Em Lucas é assim que se dá a passagem. Disse-lhes ainda: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho a lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, embora não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. É um outro sentido oferecido por Lucas. Porque Lucas fala nesta passagem, na parábola do amigo importuno. Ele enfatiza que, além de pedir, aquele que pedir deve pedir com insistência. Porque, veja, era um amigo batendo na porta e de dentro ele ouvia a resposta: não posso te atender, meus filhos já estão dormindo. E diz o Cristo enfaticamente: ele pode até não te atender porque é teu amigo, mas pela tua insistência, nos trazendo a ideia de que não basta querer no pedir, mas que nós devemos insistir, ser perseverantes. Porque, afinal de contas, em outra passagem do Evangelho de Lucas, nós vamos ter o Cristo dizendo que aquele que perseverar haverá de ser salvo. É uma passagem fantástica e, portanto, o Cristo nos dá a ideia de que o pedir é o momento em que nós identificamos a quem pedir. Ninguém pede direcionado a esmo. Nós pedimos muito claramente. Pedimos ao nosso parente, pedimos ao nosso filho, pedimos ao nosso pai, pedimos a um amigo. E quando queremos pedir ao Senhor, direcionamos a nossa rogativa àquele ser transcendente que está na nossa concepção de Deus. Quando fazemos isso, pedimos algo que desejamos, porque ninguém pede o que não deseja. Então, aquilo que desejamos é o objeto do nosso pedido. Mas, além disso, quem pede, pede a alguém que se localiza em algum local. Então, é preciso que saibamos aonde dirigir a nossa rogativa. É o buscar. Nós precisamos planejar para chegar ao local aonde está
o nosso destinatário, a destinação de nossa súplica, de modo que, se elaborarmos bem o nosso planejamento, se racionalizarmos a quem devemos pedir, encontraremos esta morada, esta porta. No nosso caso, pedir significa exatamente examinar os nossos desejos, o conteúdo dos nossos desejos. Depois, buscar significa encontrar os caminhos, o roteiro para chegar, no nosso caso, a rogativa a Deus. E quando chegar lá, bater, como no exemplo da parábola, com insistência, com perseverança, agir em conformidade, para podermos ter a condição de ver aberta a porta. É, portanto, uma sequência de escolha em referência aos nossos desejos, de busca em referência ao nosso trabalho de elevação espiritual para alcançar essa porta e fazer isso de forma insistente, perseverante, para alcançar o grau evolutivo de conseguir com que essa porta se nos faça aberta, de tal sorte que é esta sequência que é tratada no Evangelho e, em particular, discutida no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dizia Agostinho de Hipona, ainda nos seus escritos enquanto encarnado, que devemos insistir no pedido. Olha que maravilha essa observação de Agostinho, Santo Agostinho. Dizia ele: Deus tem mais desejo de dar-nos do que nós de receber, mas por vezes adia a doação para que não se apequene pelo recebimento imediato. Então, muitas vezes, Deus está com tanta vontade de atender aos nossos desejos, mas nós não nos esforçamos para entrar em sintonia com Ele, e de tal sorte, esse atendimento dos nossos desejos às vezes vai tardar um pouco, para que Ele não nos ofereça sem que nós façamos um esforço. É uma construção de Agostinho muito significativa para nos trazer a ideia da necessidade de nos esforçarmos para entrarmos em sintonia com Deus e obtermos aquilo que desejamos. Então vejamos que essa colocação contida no Evangelho de Lucas nos dá a ideia de que aquilo que desejamos iremos encontrar. Então pensemos inicialmente o que estamos desejando na vida, porque muitas vezes o que desejamos não são elementos que nos facultem as condições para alcançarmos o divino, mas sim aquele desejo que retarda a nossa caminhada, aquele desejo da vinculação com a matéria, aquele desejo do orgulho, do egoísmo e da vaidade, e que, portanto, não é, de fato, esse o desejo que oferece a melhor pedida e que não irá encontrar guarida na comunicação com o Pai. Portanto, pedi, mas pedi por tudo que vá oferecer as condições para a sua evolução. Diz Kardec, dando o significado dessa passagem: pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentando-vos com humildade e não com arrogância. É a condição fundamental. Emmanuel, em comentando essa passagem, vai nos dizer que são 3 imperativos fundamentais para o cristão e para o espírita cristão, porque afinal de contas, para o homem, pedir significa pedir caminhos de libertação. Olhe que coisa importante. O que pedimos? Pedimos caminhos de libertação de nossa alma, porque muitas vezes dizemos: eu gostaria muito de ser livre. Principalmente os adolescentes, quando estão naquela hora de contestarem os pais, aí gostariam muito, nas suas orações: eu gostaria de me ver livre do meu pai.
Não é essa a ideia de liberdade que devemos pedir ao nosso Pai. A libertação é a libertação daquilo que nos prende ainda a estas encarnações de baixo teor vibratório, de modo que, se de fato dirigirmos o nosso pensamento, como diz Emmanuel, buscando libertação dos caminhos, para que possamos não mais retornar a estas encarnações de baixo teor vibratório, é exatamente isto que iremos alcançar da parte do Pai. É, portanto, necessário desejar com força e decisão, diz Emmanuel, com empenho, como o próprio Cristo, na sua parábola, nos afirmava: bata com vontade na porta, tenha esse desejo ardente de ascender espiritualmente e haverá de ser livre. Essa procura por Deus, essa procura pelo divino, é um processo seletivo em que vamos aprendendo a escolher entre o bem e o mal, de modo que é imperativo, segundo Emmanuel, buscar o bem legítimo. A nossa caminhada é uma caminhada pela identificação do que é o bem legítimo. Muitas vezes achamos: como seria bom para a minha vida casar com aquela pessoa. Aí lutamos a vida toda para ter uma pessoa que não nos quer, ou então um emprego, ou então são coisas que achamos que é o bem, mas para entendermos efetivamente aquilo que é o bem em nossa vida, é preciso nos vincularmos ao divino. Já experimentei uma oportunidade de ver um contato entre uma pessoa que dizia exatamente isso: como eu gostaria de encontrar um amor, como eu gostaria disso e daquilo, de ter o encontro das minhas aspirações profissionais. E a resposta espiritual vinha exatamente no sentido: meu irmão, observe a sua vida. A sua vida lhe foi dada nestas condições, como já aconteceu comigo mesmo. Eu já experienciei uma vida de solidão. Porque muitas vezes a solidão é o encontro com aquilo que é mais precioso que você precisa encontrar. É o instante de perceber o significado da vida. E muitas vezes, algumas encarnações e alguns instantes de uma encarnação, nós precisamos passar por aquele instante da solidão. Olha que coisa bonita. A pessoa pode não ter essa ideia, mas do ponto de vista espiritual, tudo o que ela precisava era aquilo que ela não queria, que ela estava pedindo. Ao contrário, ela queria uma companhia, ela queria uma atividade profissional, talvez estafante, para ter um sucesso profissional, quando aquilo que ela tinha naquele instante lhe oferecia tudo o que ela necessitava naquela encarnação, que era viver um momento de solidão, e aquilo era importante para ele. Como em muitos casos nós observamos, Francisco de Assis passou cerca de 3 anos em solidão absoluta nas suas atividades, sem nenhum companheiro. Os primeiros companheiros lhe chegaram depois de 3 anos em que ele, abdicando de tudo, da sua família, da sua riqueza, se lançou no mundo para buscar Deus, na profunda comunhão com o sagrado, nas suas preces solitárias e no atendimento das necessidades dos fragilizados, dos empobrecidos, dos marginalizados de toda sorte, dos leprosos, a quem a ele atendia com todo o amor. Era um instante da solidão, era um instante de vivenciar um encontro profundo. Paulo de Tarso também teve o seu momento de ir ao deserto. Passou cerca de 3 anos no deserto para poder retornar como o grande apóstolo. E às vezes a nossa necessidade é de uma vida inteira, uma existência por inteiro, em solidão, sem uma companhia amorosa que seja, ou sem obter aquele sucesso profissional que objetiva, mas aquilo é o encontro do que é mais necessário, do que é mais importante para a sua vida. Então,
Como diz Emmanuel, é necessário, portanto, identificar que rogar precisa ter um rumo, precisa ter um exame e precisa se agir de forma elevada, para solicitar ao Senhor que nos livre destas nossas tendências ainda primitivas que ainda carregamos. E diz Emmanuel, analisando a passagem seguinte, porque também na passagem evangélica é dita: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. São as respostas. Emmanuel diz, de fato, quem busca, encontra. Se tu buscas o que é o bem, encontrarás o bem. Mas se tu buscas aquilo que é o mal, também haverá de encontrar. Então, a fim de encontrar o bem, é preciso exercitarmos a cada dia, para que tenhamos a condição de nos elevarmos espiritualmente. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fornece um exame mais apurado, acurado da prece e nos traz as condições da prece, com aquela passagem de Mateus, em que Jesus critica aqueles que fazem as orações de forma pública, como os hipócritas, que gostavam de orar em pé nas sinagogas. São aqueles que ficam na frente das igrejas ou de qualquer templo para mostrar em primeiro plano que está mais próximo da divindade e falam as suas orações de maneira alta para serem ouvidos. E diz Jesus, estes já receberam o que queriam, porque o que queriam era serem vistos como homens de fé, então já receberam o que queriam. Mas quando orardes, diz Jesus, fazei na intimidade, fazei na solidão de si mesmo. Não quer dizer que para orarmos temos que nos recolher a um quarto. Esse quarto é figurativo, é o templo de nós mesmos, é o interno de nós. Oremos buscando Deus de forma muito profunda em nós mesmos, mesmo que estejamos numa comunhão de sentimentos, mesmo que estejamos num templo religioso, silenciemos para o mundo para encontrar Deus no silêncio. E há aquela passagem em Marcos em que se diz que se tivermos que orar e tivermos alguma inimizade, primeiro resolvamos essa nossa pendência com os nossos inimigos para entrarmos de coração puro em direção a Deus. Lembremos que dizia Joana anteriormente a necessidade de falarmos com ternura na oração. A ternura não é aquela condição falsa em que algumas pessoas na hora de oração falam pausadamente, calmamente, para mostrar que está em plena comunhão com o sagrado. Não é isso. Falar com absoluta ternura é mostrar afetividade com Deus. Mas parece que quando a gente fala com Deus, a gente fala cheio de exigências. Olha, eu estou precisando disso. Tu já sabes, eu não preciso nem te dizer. Ora, se não precisa nem dizer, para que está dizendo? O nosso esforço quando oramos não é alertar Deus sobre as nossas necessidades, porque Ele já sabe. Nos lembremos do que diz Joana: quando realizamos uma oração, abrimos o nosso psiquismo para o divino. Somos nós que necessitamos orar a Deus para entrarmos em sintonia, sairmos desse barulho absurdo dos nossos desejos, das solicitações do mundo. E, portanto, uma dimensão importante é que tenhamos o coração limpo, sem ódio a ninguém, porque o ódio é um tipo de barulho, um tipo de sujeira que dificulta a nossa sintonia com o Pai. Não podemos sintonizar o Pai com o coração carregado de amarguras. E depois, a parábola que é trazida em Lucas, que é aquela exatamente em que dizia que 2 homens subiam a um templo e um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos, portanto era considerado menor, era considerado como alguém a ser reprochado na sociedade. E o
O fariseu, portanto, quando fazia oração, ia para o templo e dizia: Senhor, atendei as minhas preces, eu que sou uma pessoa boa, que faço as minhas doações, faço os meus sacrifícios e não sou como determinadas pessoas que são asquerosas, que prejudicam os outros. Diz Jesus que naquela oportunidade o publicano estava tão humilde, porque se sentia tão inferiorizado que nem olhava para cima e pedia, batendo no peito, perdão pelas suas faltas. Dizia Jesus: esse estará justificado, porque agiu com humildade. O outro, aquele que já se achava resolvido e justificado, esse exatamente haverá de ser humilhado, porque o que é humilhado será exaltado, e o que se exalta haverá de ser humilhado. São essas condições da prece que são trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo, banhado à luz do Evangelho do Cristo Jesus. Depois, há um tratamento da eficácia da prece, porque muitos de nós dizemos: mas eu oro tanto e não encontro respostas para as minhas orações. Quando isso ocorrer, melhor do que reclamar de Deus é perguntarmos: como tenho orado? E confiando plenamente em Deus, se temos orado insistentemente e não temos sido atendido, significa que aquilo que temos pedido não era o melhor para nós. É uma condição diferente. Ao invés de imaginarmos que não somos merecedores, e aí dizemos de nós mesmos: eu acho que eu tenho alguma coisa errada, porque eu peço tanto a Deus isso e não encontro. Ou então, eu acho que é um obsessor que me atrapalha, ou então qualquer outra situação, porque na nossa ideia, a fé deveria ser correspondida, logicamente, pelo atendimento das nossas rogativas. E diz Emmanuel: a resposta do alto vem sempre. Porque se nós que somos pais dos nossos filhos, atendemos às rogativas dos nossos filhos, naquilo que eles necessitam, se querem um pão, por que é que iremos oferecer uma pedra? Da mesma forma, o Pai, que é todo bondade, virá atender a nós outros. Ele não haverá de lançar pedras em nós outros, se rogamos auxílio, mas devemos observar se de fato estamos pedindo o pão da vida. O pão da vida é o Cristo Jesus em nós. Pedimos o pão da vida? Quantas vezes em nossas rogativas pedimos: Senhor, me dai, me concedei o Cristo Jesus no entendimento, na compreensão da sua existência sublime, para edificar a minha própria existência. Diz, portanto, Emmanuel, numa construção extraordinária, de que a rogativa a Deus, na maioria das ocasiões, o socorro nos chega e nos vem através de angústias e desenganos. E muitas vezes passamos por isso e dizemos: eu roguei a Deus a solução dos meus problemas e estou enfrentando essas dificuldades, e estou enfrentando esses desenganos. Pois bem, já é resposta àquelas nossas necessidades, porque por intermédio do espinho e da desilusão, muitas vezes estamos encontrando a solução para os nossos problemas mais profundos. De modo que, entendendo como funciona a prece, podemos entender que todas elas encontram guarida. Quando nos fixamos o nosso pensamento em direção ao divino, nós movimentamos naquilo que é o fluido cósmico universal, as energias que nos ligam e nos vinculam àquele a quem dirigimos as nossas rogativas. E às vezes dirigimos, como é comum no campo católico, de dirigir aos santos, os intermediários, a Maria, muitas vezes. Todas essas rogativas são direcionadas a Deus, assim como aos intermediários, mas quando eles agem, nenhum age fora da vontade de Deus. Então, se alguém age em nosso socorro, o faz, porque Deus o proporciona esta condição, porque não há nenhuma folha que caia de uma árvore, como diz o Mestre, sem que seja da vontade de Deus.
Pela prece, portanto, quando a realizamos, buscamos então essa interação com os bons espíritos e eles nos acompanham e nos oferecem instruções, nos irradiam as condições vibratórias para nos harmonizar e entendermos em completude aquilo que precisamos desafiar em nossas vidas, vencer as nossas sombras e superar as nossas próprias faltas, de modo que essas preces que são realizadas nesse sentido encontram sempre resposta por parte do Criador. Mas é dito no Evangelho segundo o Espiritismo por uma mensagem maravilhosa do Espírito Senhor Monod, que era pastor protestante em Paris e que morreu em 1856, desencarnou, melhor dizendo, e traz uma mensagem. É fabulosa a mensagem porque ela nos alerta, e diz ele assim de forma mais categórica, que o primeiro dever, olha que coisa interessante, porque ele não fala de oração como algo que é, digamos, o desejo nosso. Ele diz, a oração é o primeiro dever de toda criatura humana, e esse primeiro dever deveria ser que o primeiro ato do nosso retorno à atividade diária deveria ser a prece. Então, durante a noite, estamos em desdobramento, visitamos os nossos amigos espirituais, os nossos orientadores, reajustamos o plano para a nossa própria vida, nossa existência, e voltamos para despertarmos em um novo dia. E esse novo dia é uma oportunidade que nos é concedida por Deus. E acordamos o dia como se não fosse absolutamente nada. É o momento, o instante de agradecermos ao Pai, agradecermos a oportunidade de estarmos vivos, de neste dia realizarmos algo produtivo que permita evoluirmos espiritualmente e a ajuda espiritual que recolhemos durante a noite para que este dia seja mais produtivo. Então, é impressionante que o Espírito que nos comunica não fala de uma opção que deveríamos fazer. Ele diz, é um dever, é o primeiro dever. E ele diz, o cristão, de fato, deveria, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos esse dia, tomar a oração como prática diária, o primeiro gesto a realizar. E diga, é inútil pedir a Deus para abreviar as nossas provas, ou pedir a Deus para que nos dê alegria e riqueza. Dirijamo-nos a Deus pedindo paciência, resignação e fé. Porque com esses instrumentos enfrentamos qualquer coisa, damos significado à nossa existência, nos aproximamos da luz divina, de tal sorte que é esse o sentido que nos é oferecido pelo Evangelho segundo o Espiritismo na análise da oração. E nos traz mais uma mensagem de Santo Agostinho que é belíssima, que eu convido a vocês que façam a leitura desta mensagem de Santo Agostinho, porque ele tem uma passagem toda poética. Ele disse, se pudesseis ver o que na oração ocorre, quando a oração é sentida, como nos desprendemos da terra, como deixamos esse barulho absurdo do mundo que nos circunda e começamos a ouvir as liras dos anjos, o cheiro do plano espiritual. E cada um de nós, na nossa experiência mais sentida de oração, não já chegamos a ponto de dizer, eu fiz uma oração tão profunda que parece que eu me desloquei do corpo. E se deslocou de fato. Se desloca e sente a brisa, sente um cheiro diferente, se reconhece em outra dimensão. Porque é um sentimento de paz, de equilíbrio, de harmonia, que só se encontra quem está em plena identificação com o divino. Então há uma construção maravilhosa da parte de Santo Agostinho, que eu convido a que haja a leitura. É uma bela passagem poética.
E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos enfatiza uma ideia muito interessante, porque ele diz: já experimentou observar nas suas rogativas que, da parte do Senhor, ele poderia imaginar, mas tu que me pedes, poderia ser instrumento de auxílio ao teu semelhante, ao lado daquilo que tu imaginas querer receber. Quanto seria interessante se tu dirigisses a tua atividade em benefício do teu semelhante. É o instante em que, servindo ao próximo, nós conseguimos identificar aquilo que é o verdadeiro pedido em nossa vida. Então, muitas vezes estamos pedindo algo, mas o melhor exame que podemos ter, se estamos pedindo certo, é trabalhar em favor ao nosso semelhante. Porque muitas vezes as atividades que são colocadas à nossa frente são aulas, lições daquilo que devemos pedir para nós mesmos. Olha que coisa, que construção belíssima. E no livro da Esperança, ele tem uma mensagem em louvor da prece, em que ele termina dizendo, olha que coisa fantástica, eu vou ler porque é muito bonita. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Olha que coisa linda. Comparou a oração bem sentida com uma luz que ilumina as nossas trevas. Então, quando queremos orar para superarmos as nossas trevas, imaginemos que a oração é como uma luz que adentra nos quartos mais escuros de nossa alma. Ela não, por si só, ela não arruma os desajustes que se encontram nessas salas escuras. Ela não vai harmonizar e nem limpar, mas ela vai mostrar, iluminar o que está desajustado e o que está sujo, para que possamos começar a trabalhar, limpando e ajustando o que está desajustado. O Espírito Hamed, no livro Lucidez, nos tem uma mensagem sem a dádiva da prece. E é maravilhoso porque ele diz: Senhor Jesus, mensageiro divino, ajuda-nos a ser grato por todas as atribulações que enfrentamos. E vai falar sobre o aprendizado existencial e muitas daquelas coisas que precisamos fazer para evoluir. E ele lista algumas coisas, como, por exemplo, conhecer as próprias características, respeitar as opiniões alheias, aceitar as fases de desânimo, enfrentar as situações de depressão e tantas outras que precisamos realizar. E ele diz: auxilia-nos, mestres da verdade, a entender que sem a dádiva da prece não conseguiremos vivenciar nem a metade desses itens. Então, todos os itens que precisamos realizar para evoluir, sem a prática da prece, nem a metade, a gente vai conseguir dar conta. Mas com a prece, nós nos identificamos com o divino, recebemos as sugestões que nos chegam pelos espíritos amigos e conseguimos dar conta dos nossos desafios se perseverarmos, se formos, de fato, voluntariosos no sentido de colocarmos a nossa vontade em ação, no sentido da boa vontade. E ele diz exatamente a ideia da experiência, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu passei por uma experiência muito difícil. Isso não é experiência, isso é uma ocorrência. Digamos, a morte de um ente querido, um desajuste financeiro, a perda de um emprego, sei lá, qualquer coisa desse tipo. São questões graves e tudo mais, mas são ocorrências. A experiência é o aprendizado que se tem dessa ocorrência. Porque muitas vezes a gente passa por isso e não aprende nada, continua errando, continua fazendo as coisas completamente em desacordo com o nosso processo evolutivo. Então, experiência é exatamente entender plenamente aquilo que enfrentamos e absorver as lições. E ele diz: em teu nome, Jesus, que possamos entender plenamente que os erros não matam, antes ensinam a viver. É uma maravilhosa passagem
porque muitas vezes a gente se paralisa as nossas atividades diante do primeiro erro, e a gente vê, mas rapaz, eu errei novamente, e sabe disso, agi mal com fulano, embora eu saiba que isso é errado, e aquilo paralisa. Às vezes a gente entra em depressão profunda, em melancolia, e a mensagem é tão construtiva, porque ela nos remete à ideia da nossa fraqueza, de entender que os erros são os momentos, os instantes em que conseguimos identificar as nossas falhas. É, portanto, o momento não de cairmos em função da paralisia, em função de estarmos descontentes com o nosso comportamento. Estejamos descontentes, mas sejamos operantes para superar aquela condição e irmos em frente. Algumas pessoas nos chegam e dizem, mas eu sou uma pessoa que cometi tantos pecados na vida, eu fiz isso, eu fui corrupto ali, eu abortei acolá. Bom, mas qual é a sua decisão hoje? O fundamental é o hoje, é saber que isso é coisa do passado, que não irá se repetir. Isso é experiência. Quando nós mudamos o roteiro da nossa vida em função daquilo que foi cometido anteriormente, mas não nos paralisamos, não deixamos de realizar algo do bom porque estamos presos na culpa. Nós sabemos. O Cristo, convocado por um dos discípulos a dizer, Senhor, nos ensina a orar, nos ofereceu a oração dominical, que é para todos nós um roteiro de sabermos como orar. É dito por Humberto de Campos, há uma certa discórdia sobre isso, porque o Evangelho só diz que um discípulo solicitou ao Mestre, ensina-nos a orar. Humberto de Campos haverá de dizer, foi um dos filhos de Alfeu, e algumas pessoas imaginam ter sido Tiago, mas, de fato, segundo Joana de Ângeles, quem solicitou ao Mestre foi o discípulo amado, foi João Evangelista, e Jesus nos ensina o Pai Nosso como roteiro, e João Evangelista, retornando até nós, como Francisco de Assis, haverá de, num dos seus escritos próprios, de forma belíssima, construir esse texto, uma paráfrase ao Pai Nosso, em que ele diz o Cristo, Pai Nosso que estás no céu, e diz Francisco, Santíssimo Pai Nosso, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e Consolador. Olha que maravilha, que estás no céu, nos anjos e nos santos, iluminando a todos, para que conheçam, porque Tu, Senhor, és luz, inflamando-os para que Te amem, porque Tu és amor, habitando neles e enchendo-os, para que gozem a bem-aventurança, porque Tu, Senhor, és o sumo bem, o bem eterno, de onde procede todo o bem, e sem o que não há bem nenhum. Olha que coisa maravilhosa de construção. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Que o conhecimento de Ti, porque vejamos, quando dizemos santificado, queremos dizer a essência. Santificado seja o Seu nome, santificado seja a essência de Deus. A essência de Deus é a Sua criação, inclusive nós mesmos. E dizia Francisco que o conhecimento de Ti mais se clarifica em nós, para conhecermos, olha que beleza poética, qual a largueza dos Teus benefícios, a grandeza das Tuas promessas, a alteza da Tua majestade e a profundeza dos Teus juízos. Todas as dimensões de Deus sejam percebidas por nós, na Sua grandeza, em que Ele se faz bondade suprema, em que Ele se faz as promessas de todas as nossas súplicas, em que Ele se faz juiz do mais perfeito sentido de justiça. Venha a nós o Teu reino, de modo a reinares em nós, em que o Teu reino exista dentro de nós, para que a partir disso consigamos alcançar o Teu reino de amor, onde a visão de Ti é clara, o amor por Ti é perfeito, ditosa é a Tua companhia e gozaremos de Ti para sempre. Que maravilhosa construção!
de Francisco, que entendeu bem a mensagem do Cristo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é exatamente trazermos a misericórdia de Deus para o convívio com os nossos semelhantes, de modo que, diz Francisco, para te amarmos de todo o coração, pensando sempre em ti, sempre a ti desejando, com todo o nosso espírito, sempre desejando, direcionando a ti todas as nossas intenções, e em tudo procurando a tua honra, e com todas a verdade, empregando todos os nossos esforços. Que maravilha! E dizendo que não só realizemos todo o bem pelos nossos semelhantes, mas que entendamos todas as fraquezas deles, e não os critiquemos nunca, e não fazendo a ninguém qualquer ofensa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso é o Evangelho de Jesus, mas dizia ele, entendendo perfeitamente, o pão nosso de cada dia, o teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dai hoje. Olha a coisa maravilhosa, para a memória, inteligência e reverência do amor que nos teve e de quanto por nós diz, fez e suportou. Olha só, o pão nosso que pedimos ao Pai deve ser o entendimento do Cristo, do significado dele em nossas vidas, de tudo que ele fez, suportou e nos ensinou. Perdoa-nos as nossas ofensas, pois tua inefável misericórdia, por virtude da paixão do teu amado Filho e pelos méritos e intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e nos faz mais a entender. Não nos deixeis cair em tentação, oculta, manifesta, súbita ou renitente, mas livrai-nos do mal, passado, presente e futuro. É uma ideia plena da evolução espiritual presente nessa rogativa de Francisco, a nos dizer sobre o roteiro existencial. Pensemos em nós nesse instante, como aqueles que suplicamos, e imaginemos a figura amorável de Maria, a intercessora, por Cristo nos oferecida como Mãe Santíssima das nossas rogativas, porque ela também, nos seus instantes de aceitação da sua missão, rogou ao Pai em oração tão estreita que naquele instante disse: Senhor, fazei na serva conforme a vontade do Senhor. E em quantos instantes na infância do Cristo ela teve a preocupação com aquele menino que tudo realizava em tenra idade e que já era perseguido desde os seus primeiros dias, e ela rogava a Deus a proteção ao seu menino, que era também menino do Pai. E naqueles instantes, diante da cruz, houve um momento em que ela suplicou a Jesus, suplicou ao Pai, dizendo: Senhor, eu sei que tu irás livrá-lo. Mas depois, ouvindo as inspirações que lhe chegavam, como orações em dois planos de plena comunhão que diziam que tudo estava em conformidade com a vontade divina, novamente na sua aceitação plena, é ela nas suas rogativas, encaminhar o Filho aos braços do Pai. E é dito por Humberto de Campos que depois, no instante supremo em que ela orava, pedindo por aqueles que eram perseguidos em Roma, nos circos, é o instante que o Cristo vem a ela para recuperá-la para os planos divinos, dizendo: minha mãe, o meu Pai quer que tu sejas no seu céu a rainha de todos os anjos. E ela, hoje, a cumprir essa missão na recepção das nossas rogativas mais sinceras, para que possamos, na compreensão das nossas dificuldades, das nossas aflições, dizermos: Mãe Maria, em nome do Todo Altíssimo, a quem entregaste a tua vida e a tua missão, abençoa os aflitos de todos os quadrantes, os que estão nas guerras, os que enfrentam grande depressão, os que estão mesmo nesse instante dispostos a dar cabo da vida. Abraça-os, Maria, respondendo às nossas rogativas, porque
já bafejados pela doutrina espírita, animados pelo Evangelho do Cristo, somos nós, mais uma vez, a rogar a nossa vinculação ao Cristo de Deus, porque abrimos o nosso psiquismo ao Senhor, buscamos a comunhão com Ele e queremos, nas nossas rogativas mais sublimes, entrar no êxtase supremo da união com o Pai. Muita paz a todos.